Olá, eu sou o Tataco e a aula é sobre literatura, conceitos e funções. A palavra literatura significa primeiras letras. E essa expressão artística, que é a literatura, tem como seu objeto o texto escrito. Mas aí já entramos num dilema. Uma vez que alguns estudiosos indicam que exista uma literatura de tradição oral, assim como, por exemplo, os nossos indígenas aqui do Brasil. E há outros que defendem veementemente que literatura só existe a partir do advento da escrita, há mais ou menos uns 3.000 anos antes de Cristo. Independentemente de se a literatura existe antes ou depois da escrita, o que nós temos que refletir aqui é a respeito do seguinte: a literatura é um exercício da nossa linguagem, essa instância superior. Então, para entender a obra de arte, nós temos que primeiro entender o que é linguagem. Vamos fazer o seguinte exercício. Imaginemos que somos a humanidade. E num dado momento da nossa história, fomos dotados da capacidade de falar, da capacidade de linguagem. Essa capacidade de dar nome para as coisas, de se perguntar a respeito das coisas do mundo e significá-las. Num dado momento, nós, a humanidade, vimos o Sol, aquela estrela brilhante, aquela esfera brilhante que nos aquece e nos ilumina. Essa esfera só pode ser um Deus, porque de repente ela se fecha, cai água do céu, essa água mata minha sede, faz crescer as plantas, essa esfera me protege. É no exercício da linguagem que o ser humano significa o mundo à sua volta. Ao se perguntar o que é isso, nós damos significado para as coisas que estão ao nosso redor. Seria, então, a linguagem uma tradução desse mundo sensível, desse mundo que vemos, desse mundo que sentimos. Mas isso ainda não é literatura. Essa tradução do mundo, da linguagem, criou os mitos, criou as explicações a respeito das coisas que existem, criou as religiões, as histórias. Essa linguagem que usamos criou as ciências para explicar o mundo. Mas isso não é literatura. Platão, na antiga Grécia, dizia que esse mundo que vemos aqui não é o mundo verdadeiro. É um mero resquício, uma sombra do que seria o mundo das formas perfeitas. Platão diz que uma entidade máxima chamada Demiurgo observou essas formas perfeitas e criou o mundo que nós vemos. Criou os seres humanos. Nós, seres humanos, que traduzimos o mundo na nossa perspectiva de linguagem. Mas, vejam só, essa nossa tradução é de fato uma imperfeição, pois observamos esse mundo que já é uma segunda perspectiva da grande divindade, segundo Platão. Essa tentativa de representar, de significar o mundo através da obra de arte ou da filosofia é conhecida e cunhada por Platão como mimesis ou mimesis. Não sabemos exatamente a pronúncia correta. Que seria a imitação. A imitação dessas formas que vemos à nossa volta. A imitação das formas perfeitas. Uma tentativa de representar o mundo perfeito, do qual um dia já fomos parte, porque se a entidade máxima nos criou a partir dessa forma perfeita, nós, de alguma maneira, estamos nesse plano perfeito, mas somos apenas uma sombra, uma representação daquilo que verdadeiramente somos.
Platão chamou isso de reminiscência, que é uma saudade daquilo que um dia fomos e não somos mais. E tentamos chegar a isso através desse exercício criativo da linguagem, que é a arte. Porque a linguagem comum do cotidiano não dá conta disso. Não dá conta dessa transcendência que, segundo o aluno de Platão, Aristóteles, diz que a arte ela é o único caminho possível para que a gente consiga arranhar esse plano ideal e seguirmos galgando degrau por degrau até chegarmos próximos dessa perfeição que nunca alcançaríamos. Seria essa, então, a função da arte no período clássico. Essa condição de poder exercer a minha atividade criativa e imitar a criação divina. Isso nos aproximaria da verdadeira forma, das verdadeiras formas pensadas ali, pensadas ali por meio dessa entidade máxima, né, chamada por Platão de demiurgo. Então teria essa função da arte clássica transcender, essa função de transcendência, que é o que defende Aristóteles. Mas e a arte moderna? Né? O que seria, né, a figura do artista? O que seria a obra de arte? Não difere tanto. A obra de arte ressignifica o mundo. O artista é esse indivíduo que está suspenso da sociedade da linguagem comum. É um cara diferentão, que nem esse aqui que vocês estão vendo. O artista, ele elabora uma linguagem que nos captura do mundo comum e nos leva para um outro patamar. Essa é a função da arte. Há quem diz que a arte não tem função nenhuma, mas o que importa a gente concluir aqui é o seguinte: o que a arte causa em nós. Se você consegue se sensibilizar diante de uma obra de arte, seja uma escultura, seja uma canção, seja um filme, no cinema, na televisão, seja um grande épico clássico, se você consegue ser tocado ou tocada por isso, significa que não foi a obra de arte que fez isso com você. Você, na verdade, reconheceu a arte que existe em você projetada naquela obra. Em outras palavras, aquela arte existe também em você porque ela busca essa transcendência. E essa transcendência está bem fundo lá na nossa alma. Então, fizemos considerações aqui a respeito da literatura, de conceitos, de funções, do que seria arte clássica e arte moderna. Falamos dessa imitação, né, que é a mimes ou mimesis, essa representação da natureza. E a linguagem artística nada mais é do que essa tentativa de traduzir o mundo à nossa volta. É isso. Obrigado.